Olá, 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 signo de Leão, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rúbia. Essa leitura vai ser uma leitura das cartas astrológicas, né? A conversa vai ser com os planetas, conforme a astrologia. E aí essa carta aqui vai ser para decidir qual é a área onde vocês vão ser afetados, né? A partir dessa leitura, tá bom? Então, signo de Leão, vamos ver em que área nós estamos falando, por favor. Escolhi uma. Agora vamos ver qual é a influência do planeta nessa área na qual vocês estão recebendo. Vou aceitar. Netuno. Influência de Netuno. Netuno está em peixes, né? Então a gente pode ter alguma confusão, alguma dissolução. Mas também pode estar falando de poesia, de arte. Podemos falar de ilusões, né? Lidar com questões fantasiosas. Mas vamos ver primeiro. Vamos ver. Vou aceitar essa primeira. Pegar a primeira. Então vamos lá. Signo de Leão. Leoninos. A casa da família. Casa 4, energia da lua. Netuno. Energia de Netuno mesmo, né? Do planeta Netuno. A porta. A porta. Energia de escorpião ou virgem? Agora fiquei na dúvida. Acho que é escorpião. Escorpião. Então vamos lá. Signo de Leão é o seguinte. A energia da casa, a gente fala tanto no sentido de família, né? Como no sentido de terra, da casa em si, né? Da própria propriedade em si. Netuno, intuição e a porta, né? Vamos ver o que essa combinação está querendo dizer. A casa 4, ela é uma casa que ela fala sobre a nossa estabilidade, a nossa relação com a nossa família, é sobre a nossa casa, a nossa moradia, o nosso lar, o terreno que nós habitamos, né? Então a gente está falando daquele terreno que habitamos, nosso habitat. E também a gente também está falando de estabilidade e também pode estar falando da relação da sua família especificamente. Se você for mãe, né? Se você for pai ou se você for filho de alguém especificamente. A gente tem aqui uma carta com uma mãe, com uma criança de colo, dando de mamar, né? Contemplando ali o momento de mãe, a própria maternidade, sentada, amamentando, né? Uma linda casa, um gatinho dormindo. E a gente está vendo aqui uma questão tranquila. Essa imagem, ela me passa um ar de tranquilidade emocional, tá? Mas será que por trás dessa tranquilidade emocional, o que esconde aqui? Uma intuição, uma confusão, fantasias? Será que alguém não anda fantasiando sobre uma estabilidade, uma linda família, né? Será que você não anda imaginando nesse momento uma família, fantasiando uma família perfeita, né? Imaginando uma estabilidade, uma estrutura própria? O que está acontecendo com vocês, leoninos? Vamos lá, vamos investigar. A carta da lua, a energia da lua, ela, acho que foi ontem ou hoje, acho que ela está em escorpião, né? Engraçado que a carta do escorpião caiu aqui. A energia de escorpião, a porta. A gente pode estar falando de uma energia, o leão. É como se vocês estivessem num momento onde você tá amamentando. Realmente, vocês podem estar sendo mães ou pais nesse momento e vocês estão num processo de amamentação ou o filho dando os primeiros passos, né? Você pode ser tanto no sentido de um processo de amamentação ou os primeiros passos da criança, você acompanhando, né, aquele momento onde a criança ela aprende a andar, momentos de ensinamento, momentos de onde você está orientando a criança futuro, treinando a criança a andar, os primeiros passos. Tem algo nesse sentido. Engraçado que, Leão, vocês têm muita relação com as crianças, tá? É uma energia com as crianças, porque vocês, a regente da casa de vocês é a casa 5, né? E o sol, que tem relação com as crianças, com a vitalidade, com o nascimento, o parto.
Então pode ter uma questão aqui do primeiro amamentar. Vocês podem ser mães de primeira viagem. É a energia que eu sinto aqui que eu estou falando com mulheres, onde são mães de primeira viagem, vocês estão num processo de amamentação. Agora a intuição, né? O que que essa intuição, esse momento intuitivo tá falando para você nem sempre, eu não sinto que nem sempre a energia de Netuno tem a ver com confusão, tem a ver com com ilusões de uma maneira geral, mas também pode representar um momento onde você reflete é, o futuro da criança enquanto você amamenta, enquanto você a cria, você fica imaginando o futuro dessa criança, o que ela quer ser, ou a estrutura que você vai dar para ela, como que você vai dar essa estrutura. E aí a carta da porta, né? A gente tem aqui um pequenininho, né, diante de uma porta, tem dois sóis, né, muitas opções. É como se você estivesse antecipando o futuro dessa criança. Mas olha só, a gente tem aqui um pequenino, miudinho, diante de uma porta. Eu acho que talvez a questão de Netuno, ele tá querendo não tô sabendo usar a palavra, desmistificar, desiludir como que vocês podem estar sendo ansiosos. E isso pode, de certa forma, atrapalhar. Criar expectativas demais, né? Para uma questão que está acontecendo agora. Aqui a energia que eu sinto é o seguinte: aproveitem o momento. Tá? A carta da família fala sobre para você aproveitar o momento, esse momento de estabilidade que vocês estão passando, essa energia de amamentação, ela é uma energia que você tem que focar no agora, sabe? É como se você tivesse construindo um pequeno santuário, um lugar para você passar a sua amorosidade, a sua confiança para essa criança, tá? É como se você estivesse motivada psicologicamente para ter um bebê. Ou seja, essa gravidez ela pode ter sido uma gravidez planejada, mas se ela não foi planejada, você está muito feliz com ela, calma, ao mesmo tempo fantasiando demais o futuro, né? Fantasiando demais como é que ela vai ser o futuro do seu filho ou sua filha. Então a gente também está falando também de uma questão do passado também, né? É você olhar, não se esqueça de olhar para o passado, olhar como é que era a sua relação com seus pais, como é que era a relação com seus pais, com eles mesmos, né? Para que você não repita padrões, né? Para que você não se torne você não dê cria para maldições familiares, para karmas familiares. Aqui você pode estar quebrando isso, diluindo isso. Talvez nesse processo de Netuno é a diluição de questões do passado, de questões que foram como se tivesse alguma questão muito individual na família de vocês, uma questão assim de a família pode ter sido muito individualista e você meio que pensando no futuro do filho, assim, tipo, de repente a sua criança, a sua criação não foi da maneira como você quis, aí você projeta essa criação no seu filho, mas essa criação ela pode estar sendo projetada de forma ilusória, tá? Mas a energia aqui também fala sobre uma grande intuição, assim, tipo, como se você já estivesse fazendo um pré-planejamento do que ele seria para o futuro. Uma energia de ternura aqui, né? Um momento de mãe, filho. Tem uma energia especial aqui. Muito interessante essa energia do amamentação, né? Desculpa usar a palavra. É como se vocês estivessem realmente num processo de você olhar o mundo como ele é, né? E você colocar criatividade, expectativas de criatividade, espiritualidade nessa criança que você está criando agora. Tem uma questão assim, de você muito amor envolvido, né? Muito sentimento, porque sentimento também a gente pode estar falando de sentimentos nobres, né? Você colocar a magia na criança no sentido positivo, né? É como se você estivesse criando uma alta expectativa em cima do seu filho, como se ele fosse um pequeno tesouro. Que interessante, porque no fundo do mar tem tesouro, né?
A gente pode estar falando aqui, olha só, uma tartaruga marinha encontro de um leão marinho. Engraçado, né? Um leão marinho. É como se tivesse uma expectativa aqui, uma comunicação intuitiva entre você e seu filho no momento da amamentação, né? E vocês aqui criando expectativas em cima da criança, você meditando, você numa ação meditativa durante a amamentação, passando uma energia durante a amamentação, né? Momento de abrir mão do controle do ego e se dedicar mais ao futuro da criança. Essa é a energia que eu sinto aqui. E você se conectando com esferas mais elevadas da vida, inspirada, né? Você se libertando das amarras da, do mundo e também mergulhando num mundo fantasioso que às vezes se faz necessário. Sim, às vezes se faz necessário criar uma expectativa para o filho, por que não? O filho é seu, né? A gente está falando de você mergulhar num fluxo prazeroso do processo de amamentação. É como se você estivesse super gostando disso, sabe? E aí a energia da porta, né? A porta ela tá aberta, o caminho tá aberto. De repente, o que você está fazendo não tá errado, né? Isso vai levar a algum lugar. Isso pode direcionar a criança a algum lugar. Então a gente pode estar falando de uma situação onde você está preparada pro processo de mãe. Você está preparada a atravessar esse processo de mãe, onde você é, está crescendo junto com o filho, evoluindo junto com o filho. Consciente que um dia ele vai ficar grande, consciente que existe um futuro lá na frente, consciente que isso também depende de você. E você vai acompanhá-lo nessa jornada, como se fosse um acompanhamento nessa porta. Ou você deixar o filho diante de uma porta. É como se você estivesse criando uma porta de oportunidades para o seu futuro filho, o seu futuro, a sua futura criança, né, crescida. Aqui ela está bem pequena ainda, mas tem uma grande porta na frente disso. Eu acho que vocês estão preparando uma estrutura para a criança, para quando chegasse lá na frente, a porta já estiver aberta. Ela muito pequenininha, mas porém com a porta aberta. Essa é a energia que eu sinto aqui. É como se você estivesse buscando uma oportunidade já para o seu filho antecipadamente, tá? A energia da porta me remete a essa energia. Você antecipando o futuro do seu filho. É como se você estivesse criando uma certa abundância ao redor, uma certa oportunidade de estrutura para que o seu filho já tenha, para quando chegar lá na frente as coisas se tornarem mais fáceis. Então pode ser um momento onde você está se sacrificando para o futuro do seu filho, né? É como se você estivesse se dedicando mesmo ao futuro do seu filho. Você pode ser uma pessoa que você pode ser dona de casa, de repente você não trabalha, e isso pode ser para você mais fácil. Mas se você trabalha, a gente também está falando de você se desprender das demandas do dia a dia e criar um mundo imaginativo entre você e sua criança enquanto você estiver fora do mundo do trabalho, né? Porque são mundos diferentes, a sua vida e a vida do trabalho. Então é como se você também estivesse criando dois mundos. Se você for mãe e trabalha, né? E você no mundo da amamentação, no mundo da sua criança, no mundo do processo que você está dando para sua criança, da sua família. E aí você se desvinculando do mundo lá fora e criando o seu mundo interno com essa criança para um futuro melhor para ela. É como se você estiver preparando realmente ela para um próximo nível, e onde você vai ajudar ela a superar, você também se superando as suas próprias limitações, para que você também passe para um outro nível durante o momento da criação desse filho. Então você está preparada e você está ao mesmo tempo preparando a sua criança. Que interessante, né? Muito interessante esse jogo. Ele vem um jogo assim, não passa nada de negativo. Só toma cuidado com como Netuno ele confunde as coisas, né? Não criar expectativas demais, né? Criar expectativas demais pode ser prejudicial aqui nesse momento. Mas a energia que me vem é essa, como se você tiver. Eu tô falando com alguém que tá sendo mãe e que tá criando um filho, desejando o melhor para ele, mas por um processo interno que meditativo, né?
Tem alguém que recebeu teve uma criança recentemente, pode ser um recém-nascido, ou um processo onde o filho está dando sinais, onde ele está se preparando para o mundo, né? Os primeiros passos, as primeiras falas, né? Aquilo que vem primeiro, né? Pode ser que você coloque aqui, quando ele já estiver aprendendo a andar, colocar questões assim que envolvem arte pro filho, né? Desenho, questões que envolvem desenho, arte, trabalhar com a arte. Pode ser que alguma coisa relacionada à arte, à psicologia futuramente, né? Que são assuntos de Netuno, também tenha ligação com o futuro do seu filho. Interessante. Tá bom? Essa é a energia que eu sinto aqui para vocês nesse momento, Leão. Se você gostar do canal, curta, comenta aqui a sua experiência e compartilha, tá bom? Não se inscreva, se inscrever é muito importante para mim. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.